Vou colocar um slide aqui para vocês. A gente vai começar a revisão, a gente vai seguir o ciclo realmente de quando a gente nasce. Então, eu vou começar falando desde o recém-nascido, até chegar na criança, até chegar no adolescente, para a gente conseguir seguir esse ciclozinho para ficar mais organizada a revisão. Gente, quem não for falar para tirar dúvida, desliga o microfone, por favor, porque dá uma atrapalhada, que fica falando no meio do negócio, fica fazendo barulho. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Então, vamos começar. Revisão de saúde da criança e do adolescente. Muitos de vocês participaram das lives que a gente fez. Então, como é uma revisão, muita coisa vai estar repetida. Então, a gente vai tentar frisar o máximo de assuntos possíveis. E não vamos aprofundar tanto em todas as matérias, porque não tem como. Nosso tempo é limitado. Então, vamos lá. A gente vai começar falando... Mostra pra cá. Gente, desliga o microfone, quem não tá tirando dúvida, tá ok? Então, vamos lá. Vai começar falando sobre o recém-nascido. Assim que a pessoa nasce, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então, a gente tem que ter, primeiramente, uma assistência imediata. Assim que o bebê sai de dentro da mulher, seja pela barriga, seja pela vagina, independente do tipo de parto, assim que ele sai, a gente tem que ter alguns cuidados com o recém-nascido. Por quê? Primeiro, a gente tem que manter o equilíbrio desse recém-nascido. Lá dentro da barriga da mãe, tinha uma temperatura, ele respirava de uma maneira, a circulação corpórea dele era de uma maneira, e agora ela é diferente. Então, a gente tem que conseguir equilibrar isso. A gente vai equilibrar a temperatura, a gente vai garantir que as vias aéreas superiores dela estejam permeáveis. O que é isso? Não tem nada obstruindo a passagem de ar pela boca ou pelo nariz. Apesar disso, antigamente, assim que o bebê nascia, a gente pegava aquele aspiradorzinho e aspirava nariz e boca. Atualmente, a gente não faz mais isso em todos os bebês, de rotina. A gente só vai fazer quando tiver alguma indicação para isso. Quando o bebê está com alguma dificuldade respiratória, quando por alguma razão ele não está conseguindo respirar. Caso contrário, o bebê nasceu normal, respirando, chorando, nasceu saudável, a gente não vai usar o aspirador na boca e no nariz. Vamos tentar manter a temperatura corporal. A gente vai secar e aquecer o recém-nascido e a gente vai garantir que a gente tem uma temperatura ambiente na sala de parto. Além disso, para todos os bebês que nasceram saudáveis, que não precisam de nenhuma medida imediata, é muito importante o quê? Contato pele a pele entre mãe e bebê. Assim que o bebê nasce, é importante que a gente, se não precisar de reanimação, se não precisar de algum atendimento naquela hora imediata, a gente coloque ele em contato pele a pele entre mãe e bebê. Isso é muito importante. Primeiro, isso vai garantir a criação de vínculo entre mãe e filho, vai garantir essa questão do contato, do carinho, já assim que ele sai da barriga. Outra coisa, isso vai ajudar a manter esse bebê aquecido, vai ajudar a manter a temperatura corporal dele. Além disso, nesse mesmo momento, a gente já tenta incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida. Para quem assistiu a outra live, eu já falei, mas vou repetir. Por que a gente já tem que tentar fazer esse bebê mamar na primeira hora de vida dele? Porque depois dessa primeira hora de vida, esse bebê vai entrar em um estado de sono profundo, ele vai passar muito tempo dormindo. Então, a gente tem que conseguir fazer com que ele consiga mamar já o quanto antes. Além disso, a primeira mamada, digamos assim, do bebê, ela é rica em diversos anticorpos, ela é rica em muitas coisas que vão ser muito importantes que o bebê consiga receber. E a gente vai prevenir infecções. Como que a gente vai prevenir infecções? A gente precisa de um ambiente adequado, a gente precisa usar materiais adequados, usar EPIs de forma correta. Então, a gente precisa garantir que esse bebê vai estar seguro. Erro! Gente, para quem o áudio está travando, por favor, para todos, façam o seguinte.
Desliguem o microfone de vocês, deixa só o meu falando, porque na verdade eu acho que não tá gravando, mas tem algumas pessoas que esqueceram o microfone ligado e aí fica uma batidinha assim no microfone que aí fica meio que não fica interrompendo. Então, quem puder, desliga o microfone. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me parar a qualquer momento, que eu repito, que eu falo de novo alguma coisa. Mas, enquanto vocês não estiverem falando nada sobre a aula, desliguem o microfone. Até porque tem outras pessoas em casa, pode fazer barulho e tudo mais, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem me parar também, tá, gente? Então, vamos lá. E aí, nesse primeiro recebimento, nessa primeira recepção do bebê, é muito importante, vocês já devem estar sabendo, que a gente realize o índice de Apgar. O que é o índice de Apgar? Ele vai me dar uma nota, o bebê vai tirar uma nota, de como é que estavam as características dele no primeiro e no 5º minuto de nascimento. Então, sempre, o bebê nasceu, isso é rápido. Então, assim, é um processo meio que já de imediato, já é automático que a gente olha essas características assim que ele nasce. A gente vai olhar no primeiro, não se esqueçam disso sempre, tá? A gente vai aferir 2 vezes. Por quê? É muito comum que o bebê nasça com alguma dessas características que a gente vai observar um pouco mais deprimidas, com um pouco mais de dificuldade. Não necessariamente indica que é uma coisa grave. Por essa razão, a gente avalia em 2 momentos. Então, vamos avaliar o 1º e 5º minutos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Voltar. Gente, não vou mexer com isso. Só desliguem o áudio. Quem quiser pode falar alguma coisa, pode mandar o chat. Mas não vou me aprofundar muito nessas funções. Vamos lá. O que a gente vai observar no índice de Apgar? A gente vai observar frequência cardíaca, quantos batimentos o coração desse bebê está tendo por minuto. A gente vai observar esforço respiratório, se esse bebê está com dificuldade ou não de respirar, se ele está respirando tranquilamente. Tônus muscular. Esse bebê... Só um pouquinho. Esse bebê, ele vai estar com força nos músculos, vai conseguir dobrar, esticar as perninhas e os bracinhos ou não. Irritabilidade reflexa, o bebê nasceu respirando ou chorando e cor. Na cor, é muito comum que normalmente a gente perca um pontinho no 1º minuto e recupere ele no 5º minuto. Por quê? Deixa eu passar aqui para o próximo slide para detalhar um pouco melhor para vocês. Na cor, é muito comum que o bebê nasça com cianose nas mãos, nos pezinhos. O que é cianose? Aquela coloração um pouco mais arroxeada. Isso é uma coisa grave? Não, é muito, muito, muito comum. Quase todos os bebês nascem. É difícil um que nasça completamente rosado. Dentro da barriga, como eu falei, a temperatura é diferente do que aqui fora. Então, ele demora um certo período para ele conseguir se adaptar. Por essa razão, ele pode ficar um pouquinho mais roxinho nas extremidades. Então, vamos lá. Vamos olhar como é que a gente vai dar essas notas. As notas do índice de Apgar vão ficar entre 0, 1 e 2. Na frequência cardíaca, se a frequência cardíaca desse bebê está ausente, o que é uma frequência cardíaca ausente? O coração dele não está batendo. A gente vai dar nota 0. Se a frequência cardíaca está lenta, abaixo de 100 batimentos por minuto, a gente vai dar nota 1. Se a frequência cardíaca está normal, acima de 100, a gente vai dar nota 2. Para quem não sabe, para quem ainda não lembra dessa parte, os recém-nascidos, os bebês, têm a frequência cardíaca mais acelerada do que a nossa. Então, por exemplo, para mim, meu corpo, uma frequência de 100 batimentos por minuto é alta, mas para um recém-nascido é normal. Aliás, ela tem que estar acima, de preferência acima de 120. Mas está acima de 100, está normal, ele está saudável. Esforço respiratório. Ele não tem respiração, vai ser 0, está ausente. Esforço respiratório irregular. Ele está lento, está com um chorinho assim, meio que um gemidinho, um choro fraco. Ele vai ter 1. Regular, então uma respiração boa, uma respiração forte, sem dificuldade para a respiração,
a gente vai dar nota 2. Então, esse é o padrão ouro que a gente vai ter. Tônus muscular. O bebê tá flácido, ele tá molinho, ele não fica agitado quando nasce. A gente sabe que o bebê, quando nasce saudável, ele chora, ele esperneia. Então, o bebê que nasce molinho, sem nenhuma movimentação, ele vai receber nota 0. Quando ele tem algum tipo de flexão mais pouca dos membros nas extremidades, ele mexe um pouquinho a mão, um pouquinho o pé, um pouquinho o braço, assim, com um pouquinho de fraqueza, ele vai receber nota 1. Quando ele está com uma boa movimentação, ele vai receber nota 2. Só um pouquinho, gente. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. E o próximo, irritabilidade reflexa. Irritabilidade reflexa, ele não está demonstrando nenhum tipo de reflexo que nasceu, está ausente, ele vai receber nota 0. Se ele faz uma caretinha, tem algum tipo de reação, ele vai receber nota 1. Ou se ele está com choro, com espirro, que é um bebê assim mais agitado, que está realmente tendo reflexos, ele vai receber nota 2. Na cor, o bebê está cianótico, de novo. O que é cianose? Ele está arroxeado. Quando tem alguém, tanto um bebê quanto uma pessoa adulta, com cianose, que ele fica com a pele mais roxinha, isso indica que está faltando oxigênio nesse local. Oxigênio e circulação sanguínea, os dois andam juntos. Todo mundo, quando era mais novinho, provavelmente já fez essa brincadeira, que não é muito boa. Você pega alguma corda, alguma coisa e amarra a pontinha do seu dedo. Se você fizer isso, se você colocar um anel muito apertado, seu dedo vai começar a ficar bem roxinho. Isso significa que ele está cianótico. Por que ele fica desse jeito? A gente não deixa mais o sangue passar, corta a circulação sanguínea e aí não tem mais sangue, não tem mais oxigênio. E aí o dedo vai ficando roxinho. Isso acontece muito em baixas temperaturas, quando a gente está com alguma dificuldade de circulação, que o sangue não circula de forma correta e completa por todo o nosso corpo, a gente já é adulto. O nosso corpo tem a tendência, como se fosse uma resposta automática, de ele concentrar o sangue nos nossos órgãos vitais. Então, por exemplo, o que eu preciso para viver? Eu preciso do meu dedo? Não, eu preciso do meu coração, eu preciso do meu pulmão, eu preciso do meu cérebro. Então, meu corpo concentra o sangue nesses locais e aí ele vai retirar um pouquinho a concentração das extremidades. Então, a gente pode estar cianótico também por essa razão. No caso dos bebês, é muito comum que ele fique só com as extremidades cianóticas, por causa da temperatura mesmo, da adaptação, porque ele estava em um ambiente e agora ele está num ambiente externo, então é diferente. Então, se ele está totalmente cianótico, totalmente pálido, sem coloração nenhuma, ele vai receber nota 0. Se ele está com o corpo rosadinho, mas com as extremidades, a pontinha do dedo, o pé, os lábios, é muito comum também, lábio e língua, um pouquinho cianóticos, vai receber nota 1. Se ele está completamente rosado, ele vai receber nota 2. O que a gente vê muito comum? O bebê no primeiro minuto de vida recebeu nota 9. Por quê? Perdeu um pontinho aqui na coloração. E aí, no minuto de vida, ele recebe nota 10 porque ele já conseguiu se adaptar e já está com a coloração melhor. Para vocês conseguirem gravar melhor, não precisar ter tanto esses detalhes, gravem sempre. Tem 5 características que a gente vai observar no índice de Apgar. Frequência cardíaca, então, batimentos, esforço respiratório, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Quando é que eu vou dar 0? Quando é que eu vou dar 1? Quando é que eu vou dar 2? Eu vou dar 0 quando algum desse ponto está totalmente ausente. Então, eu não tenho tônus muscular, eu não tenho coloração rosada, eu não tenho alguma coisa, vai ser 0. Se tá muito bom, então se eu tô bem rosadinho, meu bebê nasceu respirando, chorando, nasceu batendo bem as perninhas, nasceu com a respiração boa, nasceu com os batimentos bons, ele vai ter 2. Se ele não tá nem ausente e nem 100%, ele tem uma característica, mas está com um pouquinho de deficiência, ele vai receber nota 1. E aí a gente vai para as pontuações. De 0 a 3, esse bebê está em sofrimento grave. Em grande parte desses momentos, esse bebê vai ser encaminhado para uma reanimação.
Por quê? Ele pode estar com os batimentos ruins, função cardíaca ruim, função respiratória ruim. Então, ele, em grande parte das vezes, ele vai para a reanimação. Sofrimento grave, esse bebê recebeu de 0 a 3 pontos. Sofrimento moderado ou intermediário, esse bebê recebeu de 4 a 6 pontos. E ausência de dificuldade na adaptação à vida extrauterina. O que é isso? Esse bebê não tem dificuldade nenhuma, ele está saudável e não tem que ser feita nenhuma medida. De 7 a 10 pontos. Pessoal, de novo, desliguem o microfone, quem não está falando nada, quem não está tirando nenhum tipo de dúvida, porque atrapalha o pessoal a conseguir escutar o que eu estou falando, tá? Só tomar uma água. Então, lembrem, frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Está totalmente ausente? 0. Não está ausente, mas também não está 100%? 1. Tá ótimo, esse bebê está com todas as características bem? 2. Vamos para o próximo. Eu trouxe uma questão aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer quando a gente se deparar com esse bebê. Então, vamos lá. É uma questão de residência, então ela é um pouquinho mais puxadinha. Eu peguei na internet, uma questão de uma residência, tá? Então, na primeira avaliação do recém-nascido, o enfermeiro observa a ausência de esforço respiratório. Então, já temos a primeira coisa, esforço respiratório. Tá muito bom, tá mais ou menos ou tá ausente? Tá ausente. Então, esse bebê já recebeu 0 no esforço respiratório. Frequência cardíaca superior a 100. Tá muito bom, tá mais ou menos ou tá ausente? Superior a 100 é bom, é o que a gente quer. Então, 2. Até agora, esse bebê tem 2 pontos. 100 batimentos por minuto. Tônus flácidos. Então, eu tenho um pouquinho, eu tenho um tônus muito bom ou eu não tenho. Se ele tá flácido, eu não tenho. Então, é 0 também. Careta ao reflexo de irritabilidade. Quando eu tenho a irritabilidade, o que é o meu padrão ouro? Esse bebê tá chorando ou ele tem algum tipo de espirro, alguma coisa. Ele não tá totalmente sem o reflexo de irritabilidade, ele fez uma caretinha. Então, não tá 100%, mas também não tá ausente. Então, ele vai receber 1 ponto, 3 pontos. E cor corporal rosa com extremidades cianóticas. O que é isso? Ele tá totalmente pálido, totalmente cianótico? Não, então não tá totalmente ruim. Mas ele também não está totalmente rosado. Não está nem 100%, nem 0%, ele está 1. Então, a gente fechou 4 pontos. 0 de esforço respiratório, 2 de frequência cardíaca, 0 de tônus, 1 de reflexo de irritabilidade e 1 de cor corporal. Então, esse bebê recebe 4 pontos para o índice de Apgar. É dessa forma que a gente vai contabilizar. Esse bebê com 4 pontos, vamos voltar lá. Com 4 pontos. De 0 a 3, ele está em sofrimento grave. De 4 a 6, sofrimento moderado. Então, a gente pode encaixar esse bebê aí. A gente vai precisar fazer algumas medidas para que ele fique melhor. Entre elas, a gente vai fazer a aspiração de vias aéreas. A gente pode encaminhar esse bebê para uma reanimação. Vai depender de como ele vai evoluir. Alguma dúvida, pessoal, até aqui com o índice de Apgar? Todo mundo entendeu para que serve, quando ele é feito, o que a gente observa? Alguém? Eu gostaria de saber se, no caso, é feito com 1 minuto e é feito com... Não estou conseguindo falar. Tá dando para ouvir? Tô ouvindo. Assim, essa classificação é feita com 1 minuto e depois com 3 minutos e depois com 5 minutos? Não, é feita e com aí, 1 minuto e depois com 5. Com 5 minutos. E aí, no caso, se esse bebê apresentou essa pontuação número 4, com esse 1 minuto, ele já é levado para uma possível reanimação ou vocês aguardam, no caso, a gente tem que aguardar para fazer com 5 minutos novamente, e aí só depois que é levado para a reanimação? Depende. Por quê? Nesse caso aqui, a gente vai avaliar cada caso. Nesse caso, no primeiro minuto, esse bebê não está respirando, tá? Aqui, ausência de esforço respiratório. Se um bebê não está respirando, não vai ser bom eu esperar mais 5 minutos para ver se ele consegue começar a respirar sozinho, porque muitas vezes esse bebê pode entrar uma parada e a gente perder ele.
Então, a gente já começa, não a reanimação propriamente dita, mas a gente já começa alguns passinhos. Lembra que lá no comecinho eu falei que a gente não faz rotineiramente aspiração de boca e nariz? Porque bebê saudável não precisa. Mas nesse caso aqui a gente faz. Porque muitas vezes ele está com muita secreção na boca e no nariz e não está conseguindo respirar. Então a gente já vai começando a fazer algumas medidas. A gente faz essa aspiração, a gente esquenta o corpo desse bebê, a gente faz alguns estímulos para ver se ele consegue reagir. E aí a gente já consegue fazer o de 5 minutos. E aí, se esse bebê reagir, tudo bem, senão a gente já vai fazendo o processo de reanimação mesmo. Mas depende muito de cada caso. Normalmente também, frequência cardíaca, respiração, quando está ruim, a gente já vai logo fazendo os procedimentos, porque não vamos esperar esse bebê até ver se ele melhora sozinho. A gente já tenta melhorar, fazer com que ele melhore. Em regra, primeiro e quinto minuto, gente, sempre. A gente fala assim que nasce porque já é como se fosse automático. O bebê nasceu, a gente já vai olhando esses parâmetros. Mas é primeiro e quinto minuto. A gente faz essa reavaliação. O que é muito comum que vocês vão encontrar. O bebê recebe 7, 8. Na verdade, é mais comum até ele receber 9, 8 no primeiro minuto. E no quinto minuto ele recebe 10 e tá tranquilo, não precisa de nenhuma medida. Só contato pele a pele com a mãe mesmo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô olhando o chat também, tá, gente? Se alguém quiser perguntar por lá, não tem problema. Algumas outras... Eita, eu risquei aqui. Algumas outras medidas que a gente vai ter com esse recém-nascido. Falei sobre isso também na live que eu fiz, mas vou repetir aqui de novo. Pinçamento e secção do cordão umbilical. O que é isso? O bebê nasceu, o bebê nasce, ele fica aqui na minha mãozinha, só que fica um cordão segurando ele ainda dentro do útero da mãe. Por quê? O cordão umbilical é o que faz a circulação desse bebê quando ele ainda estava dentro da barriga. É por lá que ele recebe o sangue dele. E aí a gente precisa pinçar e cortar para depois tomar todos os cuidados com o coto umbilical. Mas ele fica ainda ligado ao cordão umbilical. Quando é que eu vou cortar esse cordão? Vai depender. Mas assim, padrão ouro. O que é o melhor que eu vou fazer para esse bebê? Eu vou cortar esse cordão quando ele parar de pulsar. Ixi, mas o cordão umbilical pulsa, pulsa. É por lá que ele recebe o sangue dele. Então, é por lá como se fosse o coração dele naquele momento que ele está dentro da barriga da mãe. Eu trouxe aqui uma foto para vocês. Gente, alguém perguntou no chat por que quando o bebê nasce tem que levar imediatamente. Tem que levar para onde? Como assim? Você quer dizer levar ou lavar? Mas levar para onde? Eu coloquei aqui no próximo slide uma foto de um cordão umbilical. No cordão umbilical, a gente consegue ver aqui que a gente tem uma veia e 2 artérias. Por aqui que passa o sangue. O bebê nasceu saudável. Eu não preciso levar ele para reanimação, eu não preciso levar ele para longe da mãe, nem nada disso. Esse bebê vai ficar em contato pele a pele com a mãe, porque ele nasceu saudável, não precisa de intervenção. Eu vou segurar esse cordão umbilical e eu vou sentir até quando ele parar de pulsar. Parou de pulsar, eu vou pinçar e cortar. Caso eu precise, por exemplo, reanimar o bebê, eu não vou esperar. Por quê? Normalmente, isso pode levar de 1 a 5 minutos, talvez até mais. Cada corpo é um corpo, mas pode levar até uns 5 minutinhos aí para esse cordão umbilical parar de pulsar. Se eu precisar reanimar esse bebê, eu não vou ter o tempo de esperar o cordão parar de pulsar. Então, eu vou pinçar e cortar antes. Mas a gente tenta, na medida do possível, esperar pelo menos 1 minutinho aí. Por quê? Ainda está passando sangue da mãe para o bebê. Está passando as coisas todas que ele recebe. Quando a gente faz esse clampeamento tardio do cordão, clampeamento tardio significa que eu vou esperar para clampear esse cordão. Eu evito que esse bebê... Não é ocorrência de lá, tu já vai no banco. Gente, desliga o microfone. Eu evito que esse bebê tenha anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro. Então, sempre, quando for possível, a gente espera o cordão umbilical parar de pulsar para poder clampear ele. Eu evito que por toda a vida é um tipo de prevenção que ele tenha anemia ferropriva. A gente vai identificar o meu RN, o meu recém-nascido.
Muitas vezes, esse bebê ainda não tem nome, ele ainda não foi registrado, então ele vai ser identificado no mínimo do mínimo do mínimo, com o nome da mãe dele, o registro, por quê? Mãe pode ter vários. Tem muitos nomes comuns, então a gente coloca nome da mãe e o registro, data e hora de nascimento e sexo desse bebê. Ele tem que ser identificado o mais precocemente possível. Eu vou detalhar esses próximos tópicos que eu coloquei, mas só citando. Vitamina K. A gente vai administrar 1 miligrama de vitamina K em todos os recém-nascidos que nascerem. Para que a gente vai administrar a vitamina K? Para evitar algum tipo de doença hemorrágica que esse bebê possa ter. Ele tem um certo tipo de deficiência quando ele nasce. Como eu falei, ele ainda precisa se readequar ao novo ambiente, ao ambiente extrauterino. Então, vitamina K vai evitar que ele tenha doença hemorrágica. Eritromicina ou nitrato de prata. Nitrato de prata é 1%, eritromicina é 0,5%. Para quê? Para evitar que passe da mãe para o filho uretrite gonocócica, basicamente gonorreia. E medidas antropométricas, as medidas do bebê. Deixa eu só dar uma olhada no chat. Sobre o clampeamento e corte do cordão, como se dá a mensuração para o corte? Gente, a gente faz o corte, o clampeamento em 2 locais. Então, eu tenho aqui o cordão umbilical, aqui eu tenho o bebê e aqui eu tenho mãe. A gente vai clampear em 2 locais, de um jeito que fique próximo do bebê, para que não fique muito grande o coto, que depois a mãe vai ter que fazer o curativo. Clampeio aqui, aqui e corto no meio. Muitas vezes, até principalmente quando é parto humanizado, a médica, a enfermeira, coloca o próprio pai, o próprio acompanhante para clampear ou para fazer a secção do cordão umbilical, porque é um procedimento simples e é para ele participar, sentir que está participando do parto. É muito comum, se alguém quiser ver vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, que coloquem o pai ou alguém para fazer esse clampeamento. Vamos lá para o próximo. Aqui a foto de novo. Lembrando, o cordão umbilical tem uma veia e 2 artérias. O bebê está saudável, a gente vai esperar o cordão umbilical parar de pulsar para fazer o clampeamento. Vitamina K. Se eu tenho algum tipo de deficiência, de carência de vitamina K, isso pode acarretar em hemorragia, decorrente da não ativação de proteínas dependentes da vitamina K. Apesar disso poder acontecer em qualquer pessoa pode ter deficiência de vitamina K e pode ter doença hemorrágica, o recém-nascido está mais suscetível. Por quê? Ele tem menores níveis de fator de coagulação e menor reserva de vitamina K. Então, como regra, todos os recém-nascidos, qualquer bebê que nascer, a gente vai administrar vitamina K para profilaxia de doença hemorrágica. Profilaxia é a mesma coisa de para prevenção de doença hemorrágica, tudo bem? Ela vai ser administrada por via intramuscular, na coxinha do bebê, na dose de 1 miligrama. Esse método tem a melhor relação de custo-efetividade. Então, assim que o bebê nasce, ele vai levar essa medicação, essa injeção por via intramuscular e pronto. Alguns pais se negam a autorizar o bebê receber essa vitamina por via intramuscular. A gente tem como fazer ela por via oral, a mãe pode adquirir essa vitamina, comprar e dar para o bebê por via oral, se ela não quiser que ele receba essa furadinha. Mas ela é por mais doses. Aqui é uma dose única, o bebê vai tomar e pronto. Por via oral, ela vai precisar de mais doses, então precisa de um pouco mais de disciplina para conseguir fazer de forma correta e efetiva. Gente, vou falar já da eritromicina e do nitrato de prata. Só um pouquinho que eu já detalho um pouquinho mais para vocês, tá? Deixa eu passar. Oftalmia neonatal.
De novo, uma atualização para vocês. Antigamente, a gente fazia a inoculação de nitrato de prata a 1% em todos os recém-nascidos, para evitar uretrite gonocócica passada de mãe para o bebê. Evitar gonorreia, basicamente. No máximo, até 4 horas depois do nascimento. Só que o nitrato de prata é um colírio forte. Então, assim, muitas vezes a mãe nem tinha a uretrite gonocócica, não ia passar para o filho, e aí fazia a inoculação desse nitrato de prata, e o bebê, além de não fazer efeito, porque ele não ia pegar a uretrite, ainda daria conjuntivite nesse bebê, que é forte. Então, grande causa das conjuntivites vem desse nitrato de prata. Em alguns países, a gente não faz mais nada. Porque se eu fiz um pré-natal bem feito, eu sei que mãe que tem e que mãe que não tem uretrite gonocócica. Então, eu pingaria só nas que tem, para evitar que passe para o filho. Quem não tem como passar. A não ser que eu não saiba, eu não fiz um pré-natal, não fiz esse exame, então a gente não consegue saber e realmente tem que fazer. Aqui no Brasil, a gente faz a eritromicina a 0,% ou a tetraciclina. Como é que a gente faz? A gente vai pingar uma gotinha nessa partezinha do olho, na bolsa inferior, vai pingar, o bebezinho está de olho fechado. Você pinga e vai fazer uma massagem para garantir que seja realmente efetivo. Se caiu, se eu tenho dúvida se eu conseguir pingar dentro, o bebê estava se sacudindo, eu faço novamente. A gente vai usar nitrato de prata só se a gente não tiver eritromicina ou tetraciclina, que infelizmente ainda é realidade em alguns lugares. Em muitos lugares a gente ainda faz nitrato de prata a 1%. Lembrem sempre, isso é só a partir de 2017 que a gente tirou o nitrato de prata como rotina e colocou eritromicina ou tetraciclina. Uma gota em cada olho, apenas uma gota. Você só vai pingar mais gotas se você tiver dúvida ou se você não conseguiu pingar realmente dentro do olho. Mais uma gota só, tá ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Quem estava perguntando sobre a eritromicina no chat, conseguiu tirar a dúvida? Pessoal, desliga o microfone, por favor. Aqui. Então, vamos lá. Continuando. Um resumão de tudo, então, de todos os cuidados que a gente vai ter. Índice de Apgar, primeiro e quinto minutos de vida de forma rotineira. A gente não faz aspiração orofaringiana ou oro de boca e faringe, nem de nasofaringe, sistemática do recém-nascido saudável. A gente só vai fazer se tiver alguma indicação para isso. E estimular mulheres a terem contato pele a pele imediato com a criança logo após o nascimento. Então, o bebê nasceu em muitos locais de forma errônea. Por exemplo, o bebê nasce, eu já pego o bebê, já saio, já vou levar para medir perímetro cefálico, já vou olhar o peso, já vou olhar tudo. Não precisa. Se o meu bebê nasceu saudável, isso é uma coisa que pode esperar. Esse bebê não vai ganhar peso daqui 1 hora, por exemplo. Então, pode esperar. O bebê nasceu, tá saudável, contato pele a pele da mãe com a criança. Isso ajuda na temperatura corporal, isso ajuda a criar vínculo, ajuda a gente já a conseguir estimular o início precoce do aleitamento. É importante, se for possível, que essa mãe já amamente na primeira hora de vida do bebê. Gente, vou voltar um pouquinho. Uma pergunta que fizeram aqui no chat. A credeização não é administrada em todos os RNs? Sim, a credeização, o método CREDE, é o que a gente faz a administração de nitrato de prata, 1 gota em cada olho. Ela é feita em todos os recém-nascidos. A diferença é que agora, quando a gente tem disponível, a gente usa a tetraciclina ou a eritromicina. Mas também é para evitar, para fazer a mesma coisa que o nitrato de prata. Em muitos locais, na maioria, ainda é usado o nitrato de prata
isso ainda é até um pouquinho desconhecido que tenham essas outras medicações que possam ser feitas, mas continua sendo o método CREDE. A diferença é que eu tenho uma alternativa de medicação um pouco menos agressiva para evitar a conjuntivite neonatal. Tudo certo. Os locais que não fazem de rotina são locais fora do Brasil, que isso não é regra para a gente. Eu só citei para a gente ter como um exemplo como é que é feito fora. Mas aqui no Brasil a gente ainda faz em todos os recém-nascidos. Lembrando, para prevenir uretrite gonocócica, pessoal, por favor, desliguem os microfones de vocês. Eu vou... Tá todo mundo escutando? Tá travando alguma coisa assim? Sim, não. Tá bom, então vamos lá. Cobrir a criança com o campo ou com toalha morna para manter aquecida enquanto mantém o contato pele a pele. Então a gente vai cobrir essa criança, por quê? Ela vai nascer com alguns fluidos, então a gente tem que manter ela sequinha para ela conseguir garantir a temperatura corporal dela. De novo, como eu falei, vou repetir aqui porque está no tópico. Evitar a separação da mãe e do filho na primeira hora após o nascimento para procedimentos de rotina, como, por exemplo, pesar, medir e dar banho. A não ser que a própria mãe solicite ou que a gente realmente precise fazer alguma coisa imediatamente. Por exemplo, eu preciso reanimar esse bebê, eu preciso aspirar vias aéreas porque ele não está respirando. Aí eu vou separar, não vou fazer contato pele a pele imediato. Mas, por via de regra, esse bebê vai ficar com a mãe assim que ele nascer e depois que a gente vai levar para pesar, para medir. Sobre o banho, a gente ainda vai chegar lá, mas quando o bebê nasce, ele nasce com uma quantidade de vernix caseoso. O que é o vernix? Aquela pelezinha branca que vem recobrindo a pele dele. Ela serve principalmente para fazer a proteção da pele do bebê. Então, o ideal quanto ao banho é que a gente espere 24 horas do nascimento para dar o primeiro banho do bebê. Porque o vernix é importante para a proteção da pele desse bebê. Nessas 24 horas, o bebê vai absorver para a pele dele uma quantidade boa desse vernix. Depois disso, a gente pode tirar o restante, mas é importante que a gente deixe ali um tempo isso para ajudar na proteção da pele desse bebê. Pesar, fazer as medidas, a gente pode fazer depois desse contato pele a pele. Estimular o início precoce do aleitamento materno, idealmente padrão ouro, na primeira hora de vida, como eu já falei. Registrar circunferência cefálica, temperatura corporal e peso após a primeira hora de vida. Circunferência cefálica, aonde é que eu vou medir? Eu tenho aqui na minha cabeça osso frontal, ossos parietais na lateral e osso occipital aqui na parte de trás. Eu vou com a fita do osso frontal para o osso occipital e vou fazer essa medida. Normalmente, tem ali mais para frente, mas de 33 a 37 centímetros está normal. Se for medir perímetro torácico, normalmente ele é uns 2 centímetros menor do que o perímetro cefálico. Temperatura corporal, aí vai depender do local, aonde que a gente vai fazer essa medição. E do peso. Essas medidas a gente vai registrar na caderneta de saúde da criança. Então, a gente tem um espacinho, eu separei aqui para colocar para vocês a caderneta de saúde da criança. A gente já tem um espacinho para preencher isso quando o bebê nasce. Coloquei mais para frente. Gente, peraí que tá travando aqui. Vamos lá. Outras formas de avaliar o recém-nascido. Então, a gente vai avaliar esse recém-nascido de acordo com o índice APGA e a gente também tem outras avaliações. A gente vai classificar ele de acordo com o peso e de acordo com a idade gestacional. De acordo com a idade gestacional, o que é o normal que um bebê nasce? O que a gente chama de RN aterro, momento do nascimento. De 37 semanas até 41 semanas e 6 dias, ou seja, antes de completar 42 semanas de gestação.
Então, de 37 até 41 semanas e 6 dias. O bebê nasceu com 38 semanas, esse bebê está a termo. Nasceu com 37, a termo. 41 semanas e 2 dias, ele ainda está no tempo correto. Recém-nascido pré-termo é a mesma coisa que muita gente chama de prematuro. Ele nasceu antes do tempo, antes de completar as 37 semanas. Então, antes das 37 semanas, qualquer tempo antes desse bebê é pré-termo. Ou seja, até 36 semanas e 6 dias. 36 semanas e 6 dias, esse bebê é pré-termo ou prematuro. 37 semanas, ele já é a termo. E o bebê pós-termo, aquele que nasceu depois do período correto da gestação. Então, depois de completadas 42 semanas, esse bebê é pós-termo. Normalmente, quando a gestação completa 42 semanas, ou a gente induz o parto, ou a gente faz uma cesariana. Por quê? O bebê vai passar do tempo na barriga dessa mãe. Já era para ele estar no ambiente extracorpóreo e ele ainda está dentro do útero. Isso pode gerar sofrimento fetal. Ele pode entrar em contato com o mecônio e aí pode também fazer mal para ele. Então, a gente não é bom que deixe passar dessas 42 semanas. A gente não deixa passar. E quanto ao peso? O normal é de 2,5 kg até, no máximo, 4,5 kg. Abaixo disso, bebê de baixo peso. Acima disso, bebê com o peso muito alto. Então, o bebê nasceu abaixo de 2,5 kg ou 2.500 gramas, a gente considera ele de baixo peso. Um bebê com baixo peso já é indicativo de um risco um pouco maior. Esse bebê já tem que ter um acompanhamento um pouco mais rígido do que o bebê que nasceu com um peso normal. Baixo peso, abaixo de 2,5 kg. Muito baixo peso, 1,5 kg ou 1.500 gramas. E de extremo baixo peso, abaixo de 1 kg. Normalmente, o bebê prematuro nasce com baixo peso porque não deu tempo dele ficar maduro o suficiente, não deu tempo dele se desenvolver suficientemente dentro da barriga, e aí ele nasceu com baixo peso. Mas uma série de coisas pode gerar isso. Uma má alimentação, deficiência de algum tipo de vitamina, qualquer tipo de deficiência que possa ter nesse pré-natal, em toda a parte gestacional, pode gerar um baixo peso no bebê. O uso de droga, uso de tabaco, uso de álcool, tudo isso pode gerar um baixo peso ao nascimento. Lembrando, abaixo de 2,5 kg ou de 2.500 gramas, baixo peso. Abaixo de 1.500, muito baixo peso. Abaixo de 1.000, extremo baixo peso. Alguma dúvida, pessoal? Eu trouxe aqui a caderneta de saúde da criança para mostrar para vocês. Espera só um pouquinho que eu vou abrir aqui. Vou colocar aqui para vocês. Professor, só uma pergunta. Oi, Alô? pode falar. A respeito da prova, como é que vai ser a prova? Vai ser no Globo? A gente ainda está decidindo se vai ser no Zoom ou no Google Classroom. Mas vai ser online na quarta-feira. Sou eu que vou acompanhar vocês durante a prova. Que hora vai ser? Gente, quem não está falando, desliga o microfone, por favor. Pode falar. O horário da prova? Vou confirmar e vou pedir para a Ana mandar também nos grupos de vocês, tá certo? E a prova vale 10, professor? Vale 10. Da mesma forma, a diferença é que em vez de ser presencial, vai ser online, tá? E aquelas notas do trabalho que a gente fez em AD? Oi? Aquelas notas que ficou quem concluiu a EAD, tem umas notas lá de trabalho. Então, depende da nota. Algumas vão contar como nota de trabalho. As do Google Classroom não valem nota mais. O Google Classroom é só para tirar dúvida mesmo.
Então tá bom, obrigada. Professora, a senhora vai em participantes, você consegue fechar o áudio de todos os alunos. Peraí que eu vou fazer isso. Gente, Eu acho melhor, porque tem gente que não está sabendo desligar o áudio. eu vou desligar o áudio de vocês. Caso alguém queira falar alguma coisa, é só ir na tela de vocês, clicar no microfone que você consegue falar, tudo certo? Caso alguém queira aparecer na câmera para falar, também é só clicar em vídeo. Mas eu O vou... pessoal também tem que levantar a mão, professora. Oi? Vai em mais, tem a opção de levantar a mão também. Ah, Vai em tá. mais, ele Eu coloca vi alguém levantar levantando a a mão. mão. Então, o pessoal, por favor, desliguem o microfone. Se quiser falar, eu estou olhando tanto o chat quanto escutando vocês. Não tem áudio para você. Gente, quem não está achando áudio, tem um microfonezinho. Pode estar escrito mute ou unmute. O meu aqui, que eu estou no computador, fica no canto esquerdo. Você coloca o mouse por lá, é a primeira coisa que aparece, no canto esquerdo de baixo. Quem quiser falar, pode colocar por lá também, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês a caderneta de saúde da criança. Quem já teve aula de saúde coletiva comigo, eu trouxe, mas eu vou mostrar novamente. Eu achei aqui, em PDF, a caderneta de saúde da criança do menino. Qual é a diferença? Só a cor. Tá escrito aqui na frente menino e a outra tá escrito menina e ela é rosinha. Mas o que tem nela é a mesma coisa. A primeira parte é só informação para os pais. Então, fala sobre tudo, sobre todas as informações quanto à alimentação, quanto a tudo do bebê. Todos, endereço, tem tudo aqui, ó. Como é que é o nome do pai, nome da mãe, onde é que mora, características desse bebê. Tudo isso está aqui. Essa caderneta vai ser usada até essa criança sair da fase da infância. Aqui ensinando sobre doação de leite. Então, tem muitas coisas. Deixa eu dar uma passadinha aqui, ó. Fala sobre tudo de orientação para a mãe. Da metade para baixo, ela fica para o profissional de saúde, para a gente fazer o registro. Deixa eu descer aqui. Ó, então cheguei aqui. Aqui tem já algumas informações para o profissional de saúde, tá? A gente coloca os dados do bebê, a gente coloca como é que foi a gravidez, como é que foi o puerpério, se conseguiu acompanhar, como é que foi parto, como é que foi pós-parto. Tudo a gente vai anotar aqui. Descendo um pouquinho mais, a gente vai chegar aonde eu queria. Só um pouquinho. Aqui é muito interessante também, tem algumas características, algumas ações que esse bebê já é capaz de realizar. Então aqui, por exemplo, se esse bebê já consegue ficar de barriga para cima, pernas e braços fletidos e cabeça lateralizada. A gente vai colocar a criança numa superfície plana, numa superfície reta, de costas e observar os braços e pernas. E aí, na próxima página, que normalmente fica uma do lado da outra, a gente vai conseguir ver com que idade que esse bebê é capaz de fazer isso. Então, tem uma série de atividades que vai ser adequada para a idade do bebê, que a gente pode observar o desenvolvimento dele, o que ele já é capaz de fazer, se está compatível ou não com a idade. Aqui tem umas informações. Aqui, o bebê chegou para mim, eu vou colocar a data, a idade que esse bebê está, o peso, estatura, perímetro cefálico e IMC. Então, sempre peso, estatura é o comprimento desse bebê, a altura desse bebê. Perímetro cefálico e índice de massa corporal, o IMC. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Eu vi que alguém aqui levantou a mão. Alguém, gente? Então, vamos lá. Vou continuar. Caso alguém queira falar, pode me interromper, tá? Primeiro que a gente tem aqui, perímetro cefálico. Vocês conseguem ver essa setinha aqui do computador? O mouse, para eu conseguir mostrar para vocês, apontar. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, muito obrigada.
Alguém perguntou como o IMC é calculado. Já já vou chegar lá, só um pouquinho. Perímetro cefálico. Essa linha vermelha, a de baixo a gente chama de score Z menos 2 e a de cima mais 2. O ideal é que um bebê saudável esteja entre essas duas linhas vermelhas, acompanhando o padrão da linha verde. Então, aqui embaixo a gente tem idade e aqui embaixo perímetro cefálico em centímetros. A gente vai medir o perímetro cefálico de quando essa criança nasce, com 0 anos, até ela completar 2 anos de idade. Já vou chegar no IMC, gente, só um pouquinho. Perímetro cefálico de 32 centímetros, eu falei 33, errei 1 centímetro. De 32 até 37 centímetros está normal, quando esse bebê tem 0 meses de idade. Quando esse bebê nasce, de 32 a 37 centímetros. Bebê está com 1 mês, ele tem que ter de 34,5 até 39 centímetros e meio. Então, a gente vai sempre seguindo isso daqui. Se passa da linha vermelha ou se fica abaixo da linha vermelha, tem algumas coisas que a gente vai observar. Pode ser algum problema de desenvolvimento. Principalmente quando vai abaixo, pode ser um dos indicativos de microcefalia. O próximo, só um pouquinho, gente. Deixa eu olhar aqui o chat. Vamos lá, peraí. Aqui é a continuação da tabela, tá? Agora o peso, de 0 a 2 anos. Aqui aparece a linha preta, menos 3 e mais 3. O que é isso? Tá abaixo ou tá acima das linhas vermelhas já é, assim, um sinal de atenção, digamos assim. Uma advertência que a gente tem que ficar um pouquinho mais ligado. Passou da linha preta, aí já é um extremo que realmente a gente não quer que passe e já é um indicativo de alguma coisa um pouco mais grave. Olha, a Dulce falou aqui pra gente que teve a oportunidade de fazer mensuração dessas medidas no estágio da UBS. Então, quem já passou pelo estágio já tem um pouquinho mais de experiência aí, já está até batido o que eu estou falando aqui. Eu vou dar uma detalhada um pouco mais porque quem não passou, né, para a gente relembrar até, para quem passou, tudo bem? Vamos lá. Então, o bebê nasceu, ele vai estar com peso, como eu falei, de 2,5 kg a 4,5 kg, dos extremos da linha vermelhinha mesmo. Gente, minha aula vai ficar gravada. Eu estou gravando essa aula, vou postar para todo mundo que não ficou. Caso alguém queira assistir novamente, vai ser a mesma aula à noite, 6h30 às 8 horas. Por que eu vou fazer a mesma aula à noite, se essa aqui vai ficar gravada? Porque tem muita gente tirando dúvida agora. Então, tem muita gente podendo participar. Para quem está trabalhando agora, não pode assistir essa aula de agora, participar à noite também. Então, vai ficar gravada e vai ter uma outra 6h30. Vamos lá, o peso a gente faz da mesma forma, a gente vai registrar e traçar o gráfico de 2,5 kg a 4,5 kg. Aqui, isso de quando nasceu até, ó, ali em cima a gente tem de 0 a 2 anos, de 0 meses a 2 anos, aqui agora de 2 a 5 anos e aqui de 5 a 10 anos. Então, até os 10 anos, a gente vai traçar esse gráfico do peso para acompanhar o crescimento dessa criança. O que é muito, mas muito mesmo comum que a gente encontre? Criança com baixo peso. Criança está com baixo peso, muitas vezes a gente pergunta, a primeira coisa que a gente pergunta, eu ainda vou chegar lá nesse detalhe, mas já vou dar uma adiantada. Primeira coisa que a gente pergunta é sobre a alimentação. Baixo peso, muitas das vezes essa criança não está comendo corretamente ou come coisas não muito saudáveis, não muito nutritivas. E muitas vezes, quando já passou dos 6 meses que essa criança já come comida realmente, a amamentação pode estar atrapalhando. Por quê? Muitas vezes a criança, óbvio, ela prefere o leite do peito, ela já está acostumada. Então, quando a mãe vai dar a comida, ela não pega. Aí ela não pega a comida, a mãe vai lá e dá
o peito. E aí a criança começar a acostumar. Passou dos 6 meses, só o leite do peito, só a amamentação, não é adequada para garantir o crescimento ideal desse bebê. Então, pode trazer um baixo peso aí. Peso acima, a criança quando está com um peso um pouquinho acima do ideal. Porque aqui na maioria, mas assim, na extrema maioria dos casos vai ser. Se vocês já ficaram na UBS, tiveram a oportunidade de acompanhar, vocês vão ver que é rotina. Mas assim, muito rotina mesmo. O bebê está com alto peso, principalmente abaixo dos 6 meses. Está com peso muito alto, em grande maioria dos casos, essa mãe está dando leite de fórmula para o bebê. Tipo leite ninho, leite, esses leites que não é leite, que na verdade é açúcar e gordura. Então, ela começa a comparar com o filho da vizinha, que o filho da vizinha tá maior, que é da mesma idade do dela e tá maior. Então, o peito da vizinha tem um leite mais forte. Então, começa a achar que o leite dela tá fraco e aí precisa dar leite da fórmula para ficar mais forte. O bebê dela começa a ficar bem crescidinho, que na verdade é bem mais gordinho. Ela pensa, nossa, agora meu leite tá forte, mas não é. Não necessariamente a gente vai saber se o bebê tá forte ou não com o peso dele. Então, assim, o que eu sempre costumo falar, e todo mundo costuma falar, o leite de uma mãe nunca é fraco para o seu filho. Então, eu tive esse bebê, eu pari esse filho. Então, o meu corpo vai saber criar, meio que fabricar o leite ideal de acordo com todas as necessidades do meu bebê. Quando eu dei a outra live, eu mostrei até para vocês, postei para vocês lá no Google Classroom, uma foto de uma mãe que ela tirou o leite, fez a ordenha um dia antes da vacina e depois da vacina, que ela tinha muito mais leite, um leite muito mais concentrado. Porque o leite da mãe vai se adequar exatamente às necessidades do bebê. Então, a gente sempre indica que não é ideal que se dê a fórmula, porque não tem nenhum leite melhor do que o leite do seu peito. E, além disso, ele é de graça. Você pode comprar a fórmula mais barata que for, que o leite do seu peito continua sendo mais barato. Peso aqui de novo dos 2 aos 5 anos. E agora de 5 a 10 anos. O peso também, mesma coisinha. Comprimento, ou seja, a altura dessa criança. Nasceu com 0 meses, ele vai ter de 46 centímetros até 54 centímetros. Acima disso, ele está muito grande para a idade dele, abaixo disso, ele está pequeno para a idade dele. Então, a gente também vai sempre medir e traçar o gráfico da mesma forma. De 0 a 2 anos, o gráfico aqui. Gente, eu estou mostrando assim um embaixo do outro, mas essa página aqui fica na esquerda, essa aqui fica na direita. Eles são um complemento um do outro, tá certo? De 2 a 5 anos também, de 5 a 10 anos também. Índice de massa corporal. Aqui, a gente tem... O que é o índice de massa corporal? O IMC. É uma razão entre altura e peso das pessoas. Todo mundo pode fazer o seu próprio IMC. Então, a gente vai medir e vai colocar aqui no gráfico também. E aí, tem que seguir da mesma forma. Entre as duas vermelhas, seguindo o padrão da linha verde. A linha amarela é como se fosse um sinal de atenção. Chegou nela, a gente já tem que ficar um pouquinho mais ligado. Por que tem uma quedinha aqui? Vocês já devem saber a essa altura que o bebê, ele nasce com um certo peso e aí ele perde um pouco de peso depois do nascimento. O ideal ele perde esse peso e depois ele recupera, do mesmo jeito que a gente está vendo aqui, e vai crescendo até se estabilizar. Aqui embaixo tem uma tabelinha também para vocês acompanharem. Espera só um pouquinho. IMC aqui da mesma forma até os 5 anos. E dos 5 aos 10 também. Aqui a gente tem uma tabelinha. Vai mostrar comprimento e altura desse bebê e o índice de massa corporal. Ele vai me falar qual que é o comprimento desse bebê, qual que é o IMC adequado para o índice de massa corporal. Como é que eu vou calcular o IMC de alguém? Eu tô sem caneta aqui, eu ia anotar no quadro para vocês. Mas a gente vai fazer basicamente peso dividido por
a altura ao quadrado. Então, eu vou multiplicar essa altura por ela mesma. Por exemplo, eu peso 60 quilos e tenho 1,60 de altura. 1,60 vezes 1,60, que eu não vou dar conta de fazer isso para vocês agora, porque eu não vou fazer sem calculadora. Mas o meu peso dividido por 1,60. Vou pegar meu celular para calcular para vocês, só para dar um exemplo, tá? Então, eu tenho 1,60 de altura. 1,60 vezes 1,60 dá um número aqui. Então, 60. Gente do céu, 60 dividido por... Vai dar... não vai dar certo o meu exemplo, porque eu queria mostrar na tabela aqui para vocês. Mas tem a forma da gente fazer de cabeça. Cabeça não, automático. Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente vai no Google, pode ser tanto pelo celular quanto pela internet. Vocês estão vendo aqui, né? Mudou a página para vocês também, não mudou? A gente vai colocar IMC no Google, simplesmente. Revisão da prova e para entrar no Zoom precisa de senha. Oi? Uhum. Senha? Precisa de senha. Por que eles estão fazendo pelo chat? Gente, é comigo que vocês estão falando. Ele é mais complicado do que o outro. E eles não mandou senha, eles só mandaram o link. Aí eu tive que fazer o quê? Aí, Gente. Nossa, rodar muito Desliga o microfone, pessoal, tá trabalhando na aula. para entrar. Porque o meu instalado precisava de senha, entendeu? Aí ele não falou nada, aí eu tive que me... Gente, vamos lá. Olha só. Vocês estão acompanhando aqui, não estão? Entrei num site, que eu não sou muito de cálculos. É só entrar em qualquer site e colocar IMC no Google. Você vai colocar o seu nome, a sua idade. Vou jogar uma idade aqui, 32 anos. Altura, vou colocar aqui 1,60. Peso, vou colocar o mesmo que está aqui no exemplo. 62,5. Nível de atividade física. Do bebê não vai ter o nível de atividade física porque é um bebê. Mas vamos colocar aqui, moderado. E aí a gente vai calcular. Aqui ele já me dá o resultado. Se for um bebê, por exemplo, eu vou pegar esse resultado e vou lá na caderneta e vou olhar se está ou não adequado de acordo com o comprimento dele aqui, ou a altura, e quanto que deu o IMC. Para uma pessoa adulta, por exemplo, se vocês quiserem fazer para vocês mesmos, já fala aqui, tá magro, para minha faixa etária no caso. De 18,5 a 47,4 tá normal, desse tanto aqui, e tem tudo aqui para vocês verem. Então, uma forma fácil de calcular para quem não consegue calcular de cabeça, que eu também não sou muito boa na matemática. Gente, eu coloquei mudo, tá? Quem tava fazendo barulho, porque senão eu não consigo falar. Quem precisar falar, é só apertar no microfone que consegue me falar, ou então ir pelo chat, tudo certo? Aí, coloquei mais gente no mudo, gente. Gente, agora eu acho que foi. Eu não queria deixar as pessoas mudas desse jeito, porque, né? Mas estava atrapalhando o pessoal que estava escutando. Deu certo? Todo mundo entendeu? IMC. Vou voltar lá para nossa aulinha, lá no PowerPoint. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo voltou para cá, né? Ficou alguma dúvida sobre medidas antropométricas? Então, a gente vai aferir perímetro cefálico, peso, altura e IMC. Para quem não é bom na matemática, pode usar tanto a calculadora quanto o site. Não tem problema nenhum, tá? Alguma dúvida, a gente pode passar para o próximo? Vou passar. Caso alguém queira, eu paro e continuo
e volto à explicação, tá? Algumas características da pele do bebê que a gente vai encontrar e que são comuns. Primeira dela, a lanugem protetora. O que é lanugem protetora? É uma película fina de penugem, uns pelinhos mesmo, que ficam muito comumente na orelha, nos membros superiores e inferiores. Aqui eu botei um exemplo no bracinho e nas costas e na fronte. Pode estar em todo o corpo do bebê. Quanto mais novinho ele nascer, então o bebê mais prematuro, ele vai ter um pouco mais. Quanto mais próximo das 42 semanas, ele vai ter já um pouco menos. Então, são esses pelinhos, essa penugem fininha mesmo, serve para proteção da pele do bebê. Vernix caseoso, essa secreção branca dessa segunda foto aqui, gordurosa e pegajosa. Ela serve também para proteção de pele do bebê, para ajudar a proteger mesmo. É por causa dele, principalmente, que a gente espera 24 horas após o nascimento para dar o primeiro banho, para não tirar essa película protetora e para o bebê conseguir absorver. Ele nasce dessa forma, nessas 24 horas ele vai absorver grande parte dessa secreçãozinha branca. Depois das 24 horas, o que ele não absorveu, a gente vai retirar. Próximo. Alguma dúvida quanto a algum desses? Milho facial ou milho sebáceo. O que é isso? São essas pápulazinhas brancas, esses pontinhos brancos que tem muitas vezes no rosto mesmo, nesses cantinhos do nariz, é onde a gente tem mais comum. Pode acontecer aqui no olho. O que é isso? Glândulas sebáceas que se obstruem. Thaís Rabelo, desliga aí seu áudio, tá trabalhando. Gente, calma. Glândulas sebáceas que ficam obstruídas e por isso acontece essa pequena inflamaçãozinha. Então, milho facial ou milho sebáceo. A obstrução da glândula sebáceas que geram esses pontinhos branquinhos. Cianose local, como eu falei, é comum por causa do resfriamento. Dentro da barriga era mais quentinho para ele do que aqui fora. Então ele vai ficar todo rosadinho, tá vendo? E com as mãos e os pezinhos um pouco mais arroxeados, porque tá um pouco mais frio para ele. Normalmente isso aqui no índice de Apgar, ele receberia 1 ponto na escala de cor. Por quê? Ele não tá todo cianótico, olha como ele tá bem rosadinho o corpinho dele. Mas as mãos e os pés, então as extremidades estão cianóticas. Então, ele não está totalmente, então não é 0, mas ele também não está totalmente rosado, não é 2. Então, ele receberia 1 ponto. E mancha mongólica, muito comum nessa região do sacro mesmo do bebê. Uma manchinha roxinha que tende a aparecer. Muitas vezes ela pode sumir ou não, depende muito. Professora, a mãe tem acesso ao índice de Apgar? A quanto que deu? Tem. Eu não sei onde é que eles estão colocando hoje em dia. O meu, a minha mãe recebeu uma fichinha mesmo escrita, depende do hospital. Ela recebeu uma fichinha com meu peso, com meu tipo sanguíneo e com o índice de Apgar. Então eu tenho até hoje o meu lá escrito. Tá ok, obrigada. Dependendo da pessoa, eles colocam na caderneta da gestante e se tiver, eles transcrevem para a caderneta da criança. Mas aí depende de como é feito em cada hospital. Deixa eu passar para o próximo. Vamos lá. Crescimento e desenvolvimento. Então, a gente já passou dessa fase do recém-nascido e a gente está indo para a criança. Nas crianças, a gente tende a acompanhar muito crescimento. Já dei até uma adiantada aqui com vocês sobre o aleitamento. Mas, o que é o crescimento? O aumento do tamanho corporal e ele vai aumentar quando esse bebê para de aumentar a altura. Então, crescimento linear. Quando ele engorda, a gente não considera um crescimento realmente, porque a gente pode engordar até o final da vida. E continua engordando até o final da vida, infelizmente. Processo dinâmico e contínuo. Então, ele vai acontecer desde a concepção até o final da vida. O crescimento, ele vai ser
vai sofrer influência de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que significa fatores intrínsecos? Fatores internos mesmo de dentro do nosso corpo que a gente não é capaz de mudar, como a genética. Por exemplo, se o meu pai tem 1,5 m de altura e a minha mãe tem 1,40 m de altura, dificilmente eu vou ter 1,80 m. Então, são fatores que eu não consigo mudar, vai vir da minha própria genética, de cada pessoa é diferente da sua maneira, e a gente realmente não consegue mudar. Fatores extrínsecos são fatores ambientais. Principalmente em crianças menores de 5 anos, os fatores extrínsecos são muito mais influentes. Então, por exemplo, a alimentação, como eu falei, criança com 6 meses, 1 ano, até 2 anos, grande parte da influência é de como está sendo feita essa alimentação, a amamentação e a introdução alimentar. Além disso, cuidados gerais. Se essa criança está dentro de um ambiente de violência, se essa criança é maltratada, se essa criança fica sempre doente, se essa criança está em um lugar que é sujo, que é mal cuidado, isso vai refletir no crescimento dela também. Cuidados de higiene, cuidados gerais. Então, os fatores de fora vão influenciar mais no crescimento das crianças menores de 5 anos do que a própria genética. A genética vai influenciar, por exemplo, numa criança com 10 anos, com 12 anos, se ela vai ficar muito alta ou não. Mas, nesse primeiro momento, é muito mais ambiental mesmo, fator externo. Alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem, vocês podem parar, tá? Vou passar para o próximo. Então, de novo, a gente volta para a caderneta de saúde da criança. Aqui, como eu falei para vocês, a da menina é rosinha, do menino é azulzinha. Parâmetros para avaliação, para menor de 10 anos de idade. A gente vai fazer o perímetro cefálico, lembrando, o perímetro cefálico é de 0 a 2 anos. Mas é para menor de 10 anos, então também está incluso. Peso para a idade, de 0 a 2, a gente tem um gráfico, de 2 a 5 outro, de 5 a 10 outro. Comprimento e estatura, desde quando nasce até completar os 10 anos, e IMC também, tá? Algumas observações que são importantes. Diversas partes do corpo apresentam diferentes ritmos de crescimento. Então, a cabeça no feto, aos 2 meses de vida intrauterina, normalmente ela é 50%. Aliás, normalmente a cabeça do feto ela é um pouco maior. Então, ela é maior do que o perímetro cefálico. Aliás, perímetro cefálico é maior do que perímetro torácico. Tudo certo. A cabeça do feto tende a ter esse tamanho um pouquinho maior quando ele é novinho, até os 2 meses de vida. Normalmente, 50% do corpo no recém-nascido representa 25% e na idade adulta, 10%. Tamanho da cabeça desse feto. A gente já consegue saber qual vai ser o tamanho quando ele ficar adulto, da vida intrauterina dele. A partir do 5º ano de vida dele, ele tem um crescimento mais ou menos constante. Todas as crianças crescem, não cresce muito, mas também não fica estático, vai crescendo. Cresce uns 5 a 6 centímetros por ano. Até o que a gente conhece como estirão, que é na adolescência, naquele iniciozinho da puberdade. Com 11 anos as meninas e com 13 anos os meninos. E aí, quando chega nesse início da puberdade, no início da adolescência, a gente tem o estirão, que cresce muito mais centímetros por ano. Não é uniforme, então não tem como eu falar, por exemplo, das crianças a partir de 5 anos, de 5 a 6 centímetros. Não tem como a gente saber. Aí, a genética tem uma forte influência. Então, vai depender muito. A velocidade de crescimento não é uniforme. Nesses casos, muitas vezes a gente encontra pessoas que crescem a mais do que o normal, porque tem altos índices hormonais, e que crescem a menos. Eu tenho como exemplo... Oi. É porque tem remédio para crescimento ou não? Tem. É disso que eu ia falar agora. Eu uso como exemplo meu irmão. O meu irmão, ele era bem pequenininho. Então, assim, desde quando ele era... Tipo assim, com 5, 6 anos, até ele fazer 10, 11 anos, todo mundo falava, a gente passa meses sem ver ele, a gente passa anos, ele tá sempre do mesmo tamanho, ele não cresce. E aí minha mãe começou a levar ele em vários médicos, só que existe um padrão que segue. Então ele ainda estava dentro do gráfico, mas já estava bem pertinho da linha vermelha. Tá travando para vocês, gente?
Porque tá dando aqui que minha internet está instável. A minha tá normal, professor. Tá normal? Então, Travou um pouquinho só. Ah, só dá uma travadinha. vou falar de novo, então. É porque aqui apareceu que a internet deu uma caidinha. Então, ele ainda estava dentro do gráfico, mas estava, assim, praticamente encostado na vermelha. Por ainda estar dentro do gráfico, era muito difícil encontrar algum médico que quisesse receitar alguma coisa, porque ainda estava dentro do gráfico. Esse tratamento é, inclusive, dado pelo SUS, porque é uma questão de saúde pública. Então, quando essa pessoa está com um crescimento muito exacerbado ou muito baixinho, ela recebe tratamento pelo SUS. Mas tem que estar dentro das características que ele coloca lá como padrão. No caso do meu irmão, não estava. E aí minha mãe teve que ir atrás de vários médicos, até um que falou que, como ele ainda não estava dentro dos padrões indicados, mas já estava chegando, não iam esperar até chegar para começar o tratamento. Então, já iam começar a tratar. E aí ele começou a tomar hormônio mesmo. Ele tomava o que o pessoal, vocês costumam conhecer muito, principalmente nas academias, como GH. É o hormônio do crescimento. Então, ele tomou alguns tipos de hormônio também para retardar a puberdade, porque ele já tinha, não lembro se ele tinha 12 ou 13 anos, mas ele já estava bem próximo da puberdade. Então, tomou também algumas medicações para retardar, para conseguir fazer com que esse estirão durasse mais tempo do que o normal. Ele começou o remédio já um pouco mais tarde e começou a tomar esse hormônio. Ele tomou, hoje ele tem 17 anos. Eu acho que ele parou de tomar no ano passado, mas ele tomou por muito tempo e cresceu. Hoje ele batia assim abaixo do meu ombro. Hoje em dia eu que bato abaixo do ombro dele. Então, realmente funciona. Já conheci uma filha de um colega, que assim, ele era bem alto mesmo, mas ela estava ficando muito, muito alta. Começou a desenvolver as mamas, começou a desenvolver pelos pubianos, já bem novinha também. Ele levou ela para tratar e conseguiu tratar inclusive no SUS, porque ela estava ficando muito maior do que o normal mesmo. E aí tem diversas consequências. Espera só um pouquinho, gente. E aí a gente tem diversas consequências. Nesse caso, de ficar menor do que o normal, era muito por questões estéticas mesmo. Mas, por exemplo, para essa filha desse meu colega, ela estava entrando na puberdade mais cedo, desenvolvendo mama, desenvolvendo pelo pubiano. Se ela, por exemplo, tem uma menarca, primeira menstruação precoce, ela pode ter a menopausa precoce. Isso vai influenciar até índice de câncer de mama. Isso aumenta o risco de ter câncer de mama, de ter câncer de colo do útero. Então, vai influenciar em toda a vida. Então, é ideal que quando a gente suspeite, caso alguém tenha algum filho, você está acompanhando algum paciente, que você suspeite que esteja pequeno ou grande demais para a idade. Isso a gente vai avaliar com os gráficos, a gente pode procurar crescimento que o SUS mesmo disponibiliza. Entendido? Vamos lá para o próximo. A alimentação infantil, um ponto muitíssimo importante para o crescimento das crianças. Até os 6 meses, a gente indica somente o aleitamento materno exclusivo. O que é isso? A única coisa que esse bebê vai comer, vai tomar, que vai entrar pela boca dele, vai ser o leite materno. A gente não, em diversos estudos, a gente não consegue observar nenhum tipo de vantagem quando a gente começa a alimentação complementar antes dos 6 meses, podendo inclusive ter prejuízos à saúde da criança. O que é que muitas vezes a gente observa? Tem muita mãe que, assim, a gente realmente tem que esperar até os 6 meses para começar a alimentação. Mas a gente sabe que, por exemplo, muitas mães precisam voltar a trabalhar com 4 meses, é a realidade da grande maioria. E aí muitas delas não conseguem continuar fazendo a ordenha e deixando leite para outra pessoa dar. Então começa a fazer a alimentação complementar antes dos 6 meses. Não é o que a gente gostaria, não é o padrão ouro, mas a gente também não consegue fazer milagre. Então muitas vezes começa. Nesse momento, a gente sempre observa, quando isso acontece, uma quedinha no gráfico. Então o gráfico que estava ascendendo, ele vai ter uma leve queda. Porque ele ia crescer de uma maneira, estava seguindo um padrão com leite materno, e aí quando trocou,
diminuir esse crescimento. E aí, a gente faz até os 2 anos, ou até mais do que isso, aleitamento materno complementado. O que é isso? Essa criança vai continuar recebendo leite materno, então passou dos 6 meses, a gente não tira o peito. A diferença é que agora eu preciso complementar, eu vou dar frutas, eu vou dar outras porções de comida, eu vou começar. Ah, tá. Tá me escutando? Eu tô. Quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? É que eu estava tentando aqui e não estava indo. Ah, sim. Você quer falar? Tentei e não ia. Ai, essa merda não vai. Você vai ficar até que horas? Era até 11h30, mas eu vou até meio-dia, pelo visto. Já travou tudo de novo. Oh, meu Deus do céu. Ô, professora, se ficar parando na aula toda hora aí, perde o raciocínio. E esse daí é uma revisão para a prova. Pois é, mas eu tô tirando as dúvidas, né? Quem tá Não, com trava dúvida... o áudio de todo mundo aí, atrapalha quem quer passar nessa prova aí. Eu tirei, gente. Tá todo mundo sem áudio aqui pra mim. Só tá ligando quem quer. Vamos lá. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Só vai tomar o leite. Então, o que eu vou fazer? De vez em quando eu dou uma aguinha ou um chazinho? Não. Sem exceção, esse bebê não precisa de mais nada além do leite materno. Lembrando sempre, não esqueçam disso, não deixem de falar sobre isso. O leite materno é muito melhor, sem comparação, do que as fórmulas. Independente da fórmula, a fórmula mais cara que a gente acha no mercado não é igual ao leite materno. Por quê? Uma fórmula de muito boa qualidade, que é difícil da gente achar, mas tem, ela tem os mesmos nutrientes, mas uma coisa que o leite materno tem e que a fórmula não tem é anticorpos. A gente consegue passar anticorpos da mãe para o bebê, que a gente não consegue com nenhum tipo de fórmula. Tem vários casos em que a gente precisa dar a fórmula, existem intolerâncias alimentares, existem alergias que a gente precisa, mas sempre que for possível a gente dá somente o leite até os 6 meses de vida. Alguém está aqui perguntando se a prova é para todo mundo ou somente para quem fez a aula online, e será escrito. A prova vai ser de marcar, igual é sempre em sala de aula, vai ser online e vai ser só para quem finalizou o EAD. Então, saúde da criança e do adolescente, todo mundo que terminou, que fez tudo, todas as atividades, assistiu todas as aulas, vai fazer a prova. Quem não fez, quem parou na metade, a gente tem esse controle. Quem parou na metade vai ter que fazer em sala de aula. E aleitamento materno complementado até 2 anos ou mais. Benefícios do aleitamento materno para o bebê, a gente já citou vários. Então, a gente vai ter a boa nutrição, ele vai receber anticorpos, diminuir a alergia alimentar, vai ter um bom crescimento. E o bebê que é mantido em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, ele, inclusive, previne diversas infecções, diversas doenças até o final da vida. Então, a gente tem histórico, a gente tem estudos de bebês que foram mantidos em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Eles têm um menor índice de internação, menor índice de adoecimento mesmo, porque os anticorpos são bem fortalecidos. Benefícios para a mãe. Aumento da velocidade de involução uterina e redução na hemorragia. Então, pós-parto, o útero volta para o lugar com mais velocidade e diminui a chance de hemorragia. Perda mais rápida do peso acompanhado na gestação, para quem amamenta. Maior interação entre mãe e bebê, praticidade e benefício econômico. Como eu falei, nenhuma fórmula é igual aos benefícios do leite materno, e mesmo que chegue, ela é muito cara. Então, mesmo a fórmula mais barata, ela ainda é mais cara do que o leite materno. Então, o benefício econômico é o melhor possível. Auxílio no aumento do intervalo entre as gestações, por quê? Mesmo que a gente não indique confiar nisso, mas quando a mamãe está amamentando, antes dela ter a primeira menstruação, e quando ela amamenta por livre demanda, ela não é um bom método contraceptivo, então é muito difícil dela engravidar. E diminuição do risco de câncer de mama e de ovário também com a amamentação. Eu citei um ponto importante, me lembrei de falar sobre isso.
Quando o bebê está sendo amamentado, antes dos 6 meses, ele tem que mamar de quanto em quanto tempo? É de 3 em 3 horas? É de 2 em 2 horas? De quanto em quanto tempo ele vai mamar? A gente não tem um padrão. O bebê sentiu fome, ele vai mamar. Se ele quiser mamar de 5 em 5 minutos, se ele tiver com fome de 5 em 5 minutos, ele vai mamar de 5 em 5 minutos. Como é que eu sei que ele está com fome? A mãe conhece. A mãe conhece o choro de fome, o choro de dor, o choro de tudo. Então, ela conhece. Alguém perguntou aqui sobre a prova, se vai ter um link para cada um. Vou repetir, eu vou combinar com a coordenação exatamente como é que vai ser feito e vou pedir para ela passar informação para os representantes, para a gente não ter nenhuma informação diferente uma da outra. Coloquei já uma atenção aqui. Leite de vaca natural, mesmo que seja natural, seja de caixinha, seja em pó, independente do leite de vaca, ele não é considerado apropriado para crianças menores de 1 ano. A gente adulto toma, mas ele não é para criança menor de 1 ano. Como assim, eu gosto de falar. Leite de vaca, ele é muito bom para o bezerro. Para a gente, é ideal o leite materno mesmo nosso. Se a gente consumir ele regularmente, a gente pode, inclusive, desenvolver uma alergia alimentar nessa criança, uma hipersensibilidade às proteínas do leite. Nos primeiros dias, o leite materno que sai, ele inclusive muitas vezes começa a sair antes do parto, ele é chamado de colostro. Ele tem muito mais proteína e menos gordura do que o leite propriamente dito. Ele é muito rico em anticorpos. O leite maduro, o leite mesmo, mais gorduroso, mais nutritivo, ele passa a ser secretado a partir do 7º ao 10º dia após o parto. Professora, no caso do colostro, se sair antes do parto, quando o bebê for tomar, ele vai perder esse colostro? Vai deixar de consumir o colostro? Porque não saiu antes do parto? Não, porque ele continua ainda saindo por um tempo. Então, como é de 7 a 10 dias, ele ainda vai ter acesso a isso. Por isso que ele demora um certo período até ficar maduro. Aqui no chat, perguntaram que como mesmo amamentando, algumas mulheres engravidam. Gente, tem uma série de pontos. Primeiro, não é um método 100% contraceptivo. O único método 100% para a contracepção que a gente tem é não ter relação sexual. Então, sempre existe uma taxa de falha. Além disso, essa mulher tem que estar amamentando em livre demanda, então ela não pode parar, não pode ir para o trabalho, então ela tem que amamentar frequentemente e tem que ser antes da primeira menstruação. Não sei se todo mundo sabe, mas essa mulher, depois da gravidez, ela passa um grande período ainda sem menstruar. A partir do momento que ela menstruou, essa amamentação também já não conta mais como método contraceptivo, então ela já apresenta uma maior taxa de falha. Amamentação, a gente tem que ter a pega adequada. A gente explica sempre isso para as mães. Então, ponto-chave que a gente vai observar para saber se esse bebê está tendo a pega adequada ou não. Se esse bebê não está pegando de forma adequada na mama, o que isso vai trazer? Primeiro, ele pode ter um baixo peso, porque ele não está conseguindo mamar tudo que ele deveria. E, principalmente, a gente tem mastite, que é o empedramento das mamas. A gente tem aquelas fissuras, quando a mama fica realmente com ferida, que machuca, porque está com a pega inadequada e acaba machucando a mama. Então, o rosto do bebê tem que estar de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo. Corpo do bebê próximo ao da mãe. Em que posição? Na posição que estiver confortável e adequada para os dois. Bebê com cabeça e tronco alinhados. Bebê bem apoiado. Pontos-chave da pega adequada. Mais auréola visível acima da boca do bebê, a boca bem aberta, o lábio inferior voltado para fora e o queixo tocando a mão. Uma coisa muito importante, uso de mamadeira e de bico. Eu falei na última aula, mas vou repetir dando uma passada rápida. Uso de mamadeira e de bico a gente não indica. Por quê? Sempre que a gente pergunta isso, muita gente fala, porque deixa o dente torto. Mas muito pior do que o dente torto é a confusão de bicos. A confusão de bicos. A mama tem um bico diferente da mamadeira e tem um bico diferente do bico mesmo. Então, isso vai causar uma confusão. Se o bebê começar a ficar confuso sobre qual que ele vai querer mais, qual que é o mais fácil? A mamadeira. A mamadeira ele suga com bem menos força e sai mais leite do que no peito. Então, ele vai ter um desmame precoce. Ele vai largar o peito porque ele prefere só a mamadeira. Isso não é bom. Além disso, de novo, eu vou repetir o que eu falei na última live, mas quem quiser assistir, ela está disponível no YouTube.
A mamadeira e o bico estimula palato duro. Por quê? Palato duro está mais um pouquinho aqui na frente do nosso céu da boca. A mama estimula palato mole. Palato duro estimula mordida. Palato mole estimula sucção. Se ele começar a confundir, ele pode começar a morder o peito e vai gerar lesão, vai gerar fissura. Então, a mãe precisou sair, precisou tirar o leite para outra pessoa dar, ela vai dar em um copinho, não é na mamadeira. Depois dos 6 meses, como é que vai começar? Depois do 6º mês, ela vai, além do aleitamento, comer 2 papinhas de frutas e uma papinha salgada ou comida de panela. Papinha salgada não é porque a gente coloca sal, é de comida salgada mesmo. O que é importante? A gente, em vez de bater no liquidificador, deixar bem empapadinho mesmo, a gente amassa e a gente dá uma comida de cada vez. Eu não vou fazer uma salada de fruta e vou dar para essa criança, eu vou dar uma de cada vez. Porque se ela tiver algum tipo de alergia, eu vou saber ao que ela teve alergia. Importante também dar ovo antes dos 9 meses por causa das vacinas. Existem algumas vacinas que usam a proteína do ovo como componente. Essa criança precisa saber se teve ou não alergia. Outro detalhe, gente, essa papinha não é aquela papinha que a gente compra no mercado. A gente mesmo faz e cozinha a nossa comida com o mínimo de tempero, de coisas industrializadas possíveis. Quanto mais natural, mais nutritiva e mais saudável para esse bebê. Depois do 7º mês, vai 2 papinhas de frutas e vai subir para 2 papinhas salgadas, comida de panela. Depois de 1 ano, esse bebê já é para estar conseguindo comer 3 refeições principais da família e lanches. Então, ele já está com uma alimentação adequada de acordo com o que essa família come. O que é importante? A gente bater na tecla de tem que introduzir alimentação. O bebê não está comendo, não troca. Tipo assim, o bebê não quis, vou dar meu peito para ele não ficar sem. Não, porque ele vai acostumar que quando ele não quiser, ele vai ter o leite. E aí ele não vai querer pegar comida. Então, a gente realmente insistir com a alimentação. Chegamos na adolescência. Na adolescência, ela é marcada entre, assim, o período entre a infância e a vida adulta. A gente tem desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. Então, começa a cobrança, por exemplo, por faculdade, por fazer alguma coisa, por arrumar um emprego. Ao mesmo tempo, por arrumar um emprego ainda não, mas o que você vai querer fazer? Já tem que começar a decidir essas coisas. Também tem a fase da puberdade, de descobrimento do próprio corpo, descobrimento sexual, o interesse pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, enfim, interesse por outras pessoas. E a gente tem, assim, esse boom de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E por esse motivo que eu falei, de já querer alcançar algumas expectativas que são colocadas por ele. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem que orientar. Quanto a mudanças no corpo, é importante a gente orientar. Quanto a conhecer o próprio corpo, como é que funciona, o que é feito. A gente tem mudanças corporais da puberdade no início dessa adolescência e no final o indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente sua independência econômica, além da integração em seu grupo social. Muitas vezes a gente lida com violência, é muito comum com adolescentes eles ser vítima de violência ou viver em um ambiente onde a violência está muito presente. Então, a gente tem violência dirigida a si mesmo, que a gente tem um alto índice, inclusive, hoje em dia, de suicídio, violência interpessoal na família, na escola, bullying, violência coletiva. A gente tem vários tipos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Pessoal, se você conseguir assistir todas as aulas online, você consegue fazer a prova? Acredito que sim. Assistir às aulas online e realizar as atividades. E a prova será quarta-feira, depois de amanhã. Então, a gente tem violência física, violência sexual e violência psicológica. Todo mundo já está ciente quanto a isso. Sinais indicativos de violência. A gente consegue observar lesões físicas mesmo. Presença de IST, aqui nessa imagem que eu peguei tá DST, mas o certo é IST atualmente, porque é infecção sexualmente transmissível. Porque se essa pessoa, se essa criança, se esse adolescente ainda não começou vida sexual, não tem vida sexual ativa e tem IST, alguma coisa de errado tem aí. Como é que ele pegou? O que foi feito com ele que ele entrou em contato com esse IST?
comportamento agressivo ou apático, comportamento tenso, afastamento ou isolamento, conhecimento sexual inapropriado para a idade, principalmente quando é com adolescentes mais jovens, 10 anos, até criança mesmo, quando ele sabe de muita coisa sexual que não é comum de uma criança saber, ou então quando ele fala, meu tio, meu coleguinha pegou assim, 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 é bom a gente ficar ligado, não achar que não é nada. Fugas de casa, choro ou tristeza sem causa aparente e comportamento rebelde. Estão perguntando se as aulas online ainda estão disponíveis. Eu acredito que estejam, mas tem que dar uma conferida no portal de vocês, tá? Deixa eu passar para o próximo. Atitudes que a gente vai demonstrar quando esses adolescentes demonstrarem esses indicativos de vítima de violência. A gente não culpa, principalmente quando é vítima de violência sexual, a gente, infelizmente, ainda tem muita cultura de, mas olha a roupa que você estava usando, mas provocou. Não, se alguém foi violentado, se alguém foi abusado, a culpa é total e 100% do abusador. A gente vai mostrar que ela não está sozinha, a gente vai acreditar nela, a gente vai deixar que ela fale sobre os sentimentos, incentivar a procura de ajuda profissional, não criar expectativa que a gente não sabe se pode ser cumprida e incentivar a autoconfiança e respeitar seu jeito de ser. Tem um ponto também que eu queria falar sobre, que é sobre a educação sexual, tanto para criança quanto para adolescente. Lógico, ela vai ser feita de maneiras diferentes de acordo com a faixa etária. Educação sexual para criança, o que a gente vai fazer? Eu vou falar, olha, isso aqui é a sua florzinha, qualquer coisa, o nome que você quiser dar para o seu filho, para qualquer pessoa que você vai estar explicando. E aqui, só a mamãe que pode pegar. Ninguém pode ver você pelada, ninguém pode ver você sem roupa, ninguém pode pegar aqui. Se alguém pegar, você tem que me contar. Então, a gente tem que explicar essas coisas para caso eles estejam sendo vítimas de algum tipo de violência, eles saibam como contar. Eles saibam que aquilo é errado, que alguém não deveria estar pegando ali e tá. Então, para eles saberem realmente que tem alguma coisa de errado que eles precisam contar. E adolescentes, vítimas de violência sexual, a gente também precisa escutar. Além disso, dependendo da faixa etária, eles já vêm atrás com a gente de métodos contraceptivos. Então, a gente tem que realmente saber dar a informação adequada. Uma pessoa de 17 anos, de 16 anos, um adolescente, ele já tem direito de receber essas informações. E, assim, a gente sabe que a gente não consegue evitar e fazer com que eles pratiquem a abstinência até quando a gente quiser. Então, a gente vai orientar quanto à educação sexual. O que é saudável, o que não é saudável, o que pode. Tipos de método contraceptivo. Tem muita gente que tem essa história. Assim que menstruou, começou a tomar anticoncepcional a pílula. Não conhece outra, acha que a pílula é a melhor. E não é. A pílula pode ser a melhor para algumas pessoas, mas a gente tem DIU, a gente tem vários métodos, a gente tem anel, a gente tem até o chip hoje em dia. E vai depender muito de cada pessoa, o que ela vai se adequar, o que vai ser melhor para o organismo dela. Além, é claro, de nunca esquecer de, se você toma pílula, ou se você usa DIU, se você usa qualquer coisa, sempre a gente tem que associar 2 métodos contraceptivos. Nenhum método contraceptivo é 100%. O único método contraceptivo com 100% de taxa de sucesso, sem falha, é a abstinência sexual. Então, a gente vai associar 2 para evitar a taxa de falha. Sempre um desses 2 é importante que seja o preservativo, tanto feminino quanto masculino, a camisinha. Porque é o único método contraceptivo que evita doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Então, é importante a gente dar as informações de acordo com a faixa etária, a gente dá as informações corretas, realmente com respeito a esse adolescente, a essa pessoa que a gente está ali, e para as crianças de acordo com a faixa etária dela, o que pode ser feito com ela, o que não pode, tudo isso. E por hoje foi isso, gente, o que eu preparei para vocês. Vocês têm alguma dúvida a mais? Vocês querem falar mais alguma coisa? Alguém? Agora vocês podem ligar os microfones e falar. E sobre as patologias dos bebês, sobre a icterícia, essas coisas. Pois é, sobre a icterícia, eu falei muito sobre ela na minha live. Eu não aprofundei muito hoje, porque como o nosso tempo era curto, eu inclusive passei meia hora do tempo que eu tinha
mas eu não quis aprofundar muito porque não ia dar tempo. Eu fui dar uma passada mesmo. Caso alguém queira, eu tenho a live no YouTube e posso preparar também alguma coisinha para hoje à noite para dar uma passadinha. Mas a icterícia, gente, muito comum que ela aconteça depois das 48 horas, de 48 a 72 horas de vida do bebê. O que é isso? O bebê vai ficar amareladinho por excesso de bilirrubina no corpo. Ele não consegue metabolizar de forma correta. Ele fica com a coloração da pele mais amarelada e, dependendo da quantidade, dependendo do período, é normal. Muitas vezes, o principal tratamento que a gente tem vai ser a exposição à luz, aquela luz que a gente tem. Gente, pergunta sobre a prova de quarta-feira. Eu vou confirmar tudo com a coordenação assim que eu acabar essa aula e vou pedir para eles mandarem para vocês, para não ficar nenhuma informação incorreta. Vou passar para vocês aonde é que vai ser, como é que vai ser tudo. A live que eu fiz fica no meu canal do YouTube. Deixa eu pegar aqui para vocês, para colocar como é que vocês vão pesquisar. Gente, o meu canal do YouTube é Karina Aragão. Peraí. Karina Aragão. O e-mail é Karina Aragão Prof, mas o canal é só Karina Aragão. Manda lá na Google Sala, Karina, pra gente já entrar direto. Eu não tô mais naquela sala. Eu posso, peraí, que eu mando aqui no chat de vocês, mas lá no Google Classroom eu não tô mais lá. Então, Porque mudaram os professores, entendeu? Mas eu tento entrar aqui, peraí. Tem uma live lá da última vez, foi umas 2 horas também de live. Foi muito boa. Explicou bastante coisa. Para quem perdeu, para quem quer assistir de novo, para quem vai assistir essa parte gravada, pode assistir à noite. Vai ter 6h30, das 6h30 a 8. Karina Aragão? Isso, eu vou colocar aqui. Ó, gente, eu pesquisei assim no YouTube. Karina Aragão, Saúde da Criança. Aparece a minha live e a live do professor Daniel. Vou mandar para vocês o canal e os vídeos, o link dos vídeos. Vou mandar aqui no chat, tá? Professor, eu tô com uma dúvida. Oi. É porque, tipo assim, eu terminei as matérias tudo de EAD, sabe? Só aquelas português instrumental, tem algumas coisas que eu tenho que fazer. Será que mesmo assim eu consigo fazer essas provas da EAD? Então, aí essa parte mais técnica, eu não sei com certeza. Você pode entrar em contato com o número da coordenação e perguntar. Mas eles vão ter a lista de quem vai fazer a prova? Eles vão informar quem é que pode. Quem pode é basicamente quem terminou todas as matérias. No caso, professora, eu tive contato com a coordenação e eles disseram que as matérias que nós já fizemos presenciais não precisa ser feita na EAD. Por exemplo, eu já fiz português instrumental, então não tem necessidade de assistir às aulas, só realmente das matérias que terminou e que não foram feitas presenciais. Aí... Sim, quem já fez... É porque assim, a aula EAD vai substituir o presencial. Se você já tem o presencial, não precisa fazer 2 vezes a mesma matéria. Sim. Mas mandei aí, tá, gente? O link do... Oh, meu Deus. Dos vídeos, das lives. Terminou então, professor? Terminou. Então, muito obrigada pela aula, foi ótimo. E que Deus abençoe essa prova. Boa sorte, pessoal, para todo mundo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda estou aqui disponível, tá? Então, tá bom. E, professor, e a nota vai ser depois da prova? Quanto tempo a gente vai saber a nota?